Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos encerrar o tema de indução matemática com a indução matemática completa, também chamada de indução matemática forte. A indução matemática normal que nós vimos até agora é contemplada pela indução forte. Então, tudo que fizemos até agora com a indução matemática normal, a gente pode também fazer pela indução matemática forte. Ou seja, ela é mais abrangente, tá? A indução normal 1, que nós vimos, a gente quer provar que vale para n mais 1, assumindo que vale para n, onde n é um natural. Então, basicamente, a gente tem uma proposição, verdadeira ou falsa, que vale para um certo n, e a gente quer provar, a gente assume que vale para n, e aí a gente prova que vale para n mais 1. Temos, é claro, que provar um caso base, né? Mas aqui só mostrando a hipótese da indução é essa, aqui o passo da indução. Assume que vale para n, prova que vale para n mais 1. Na indução normal 2, que nós vimos também, era uma pequena modificação do já visto, a gente assumia que valia para n menos 1 e provava que vale para n, P de n. Se P de n menos 1 é verdadeiro, então P de n também é verdadeiro. Tá? Aqui é a hipótese da indução, aqui é o passo da indução, claro, tem que ter o caso base, mas aqui só falando genericamente. Na indução matemática forte, a gente prova que vale para n, assumindo que vale para todo valor menor do que n. Ou seja, a gente assume que para todo k menor do que n, vale. Vamos assumir aqui, para simplificar, que o zero é o caso base, mas não precisaria ser, né? Então, vamos assumir que para todo k de 0 até n menos 1, ou seja, para todo valor k menor do que n, vale a proposição pk. Ou seja, não vale só para o Pn menos 1, vale para o n menos 2, P de n menos 3, P de n menos 4. A gente assume que vale para todos os anteriores. Se isso aqui tudo vale, então a gente prova que vale para Pn. Tá? Tudo que a gente fez, a gente consegue fazer com indução matemática normal, né? Normal 1, a gente pode traduzir para normal 2, e a gente vai valer aqui também, pode ser usado com indução forte. Porque se vale para todos os valores menores do que n, é porque vale para o n menos 1. Se a gente consegue provar que vale para o n, que se vale para o n menos 1 vale para o n, a gente também consegue provar que se vale para todos os números menores do que n, vale também para o n. Tá? Ou seja, tudo que é feito, de novo, né, deixar isso bem claro, tudo que é feito com indução matemática normal pode ser feito com indução matemática forte. Tá? Mas existem resultados que não podem ser provados com indução matemática normal. Mas é claramente um resultado de indução matemática, mas ele precisa ser indução matemática forte. O exemplo mais clássico disso é o problema, são os números de Fibonacci. Tá? Quem são os números de Fibonacci? Aqui estão eles, começam em 0 e 1, são os valores iniciais. A partir daqui, cada elemento será a soma dos dois anteriores. 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89. Esse daqui é a soma dos dois anteriores. Tá? Perfeito. Continuando, aqui, o primeiro valor F0 é 0, o segundo valor F1 é 1, e a partir do 2, f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2, a soma dos dois anteriores. Vamos provar que f de n é menor do que 2 elevado a n, tá? Para todo n maior ou igual a 0. Qual é o caso base? f0 igual a 0, é dado aqui, são dois casos base, f0 e f1, né? Então, f0 igual a 0, que é menor do que 1, que é 2 elevado a 0. Então, está provado. E o f de 1 igual a 1, que é menor do que 2, que é 2 elevado a 1. Então, também está provado. Né? Aqui o expoente, o 2 elevado a n, é o valor da posição do Fibonacci aqui, né? Aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, e assim por diante. Aqui é o n. E esse aqui de baixo é o fn, tá? Ok. Hipótese da indução. Vamos fixar um n maior ou igual a 2 e vamos supor que fk é menor do que 2 elevado a k para todo k entre 0 e n. Menor do que n. Aqui estamos assumindo que fazendo indução matemática forte.
Tá? Vamos assumir que vale para todo valor menor do que n. Menor do que n. E agora vamos provar que vale para n, ou seja, f de n menor do que 2 elevado a n. Nós fixamos aqui o valor de n, um valor n maior ou igual a 2, por exemplo, imagina n igual a 10. Vamos provar que vale, vamos assumir que vale de 0 até 9. Assumir o quê? Assumir que vale o que a gente quer provar. Que vale até 9. E agora, com isso, vamos provar que vale para 10. No caso, se o n fosse 10, tá? Então, agora vamos ao passo da indução, que é o mais importante. Vamos provar que vale para n. Então, quem é o passo da indução? Quem é f de n? Eu quero provar que f de n é menor que 2 elevado a n. É f de n menos 1 mais f de n menos 2 por indução, pela definição. E por indução, né, pela hipótese da indução, f de n menos 1 é menor do que 2 elevado a n menos 1. E f de n menos 2 é menor do que 2 elevado a n menos 2. E isso é igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 2. Tá? Que é menor do que 4 vezes 2 elevado a n menos 2. 4 é 2 ao quadrado. 2 elevado a n menos 2 mais 2 dá 2 elevado a n. Está provado. f de n é menor do que 2 elevado a n. Ok? Por que aqui teve que usar indução forte? Porque nós precisamos de um resultado para n menos 1 e para n menos 2. A hipótese da indução, nós não fizemos só para o n menos 1. Fizemos para n menos 2. Nós vimos também uma indução normal com um passo genérico. Ao invés de usar o n menos 1, nós podíamos olhar o n menos k, por exemplo. Olhar só para o n menos 2. Ou olhar para o n menos 3 lá atrás. Né? Nós já vimos questões assim. Mas aqui eu não posso olhar só o n menos 2, ou só o n menos 3, ou só o n menos 1. Eu preciso que valha, né, para o n menos 2 e para o n menos 1. Vale para esses dois. E aí sim, vale para o n menos 1, aqui está, vale para o n menos 2, aqui está. E a partir disso eu consigo a minha conclusão. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Agora vamos ver um limite inferior, ao invés de limite superior, para o número de Fibonacci. Fn é maior do que 1,6 elevado a n sobre 3 para todo n maior do que 0. O n igual a 0 não vai funcionar. O n igual a 0 vai falhar, mas o 1 em diante vai funcionar. Tá? Vamos ver. Quem é f de 1? O f de 0 eu não quero, porque eu sei que vai falhar. Eu só quero que dê certo para maior do que 0. F de 1 é igual a 1, que é maior do que 1,6 elevado a 1 sobre 3. E o F2 é 1, que é maior que 1,6 ao quadrado sobre 3. 1,6 ao quadrado é 2,56, que é menor do que 3, então vai dar menor do que 1. Okay? Então, valeu para o F1 e o F2. O F0 não vai funcionar, mas do 1 em diante vai. Tá? Da posição 1. Agora, vamos lá, hipótese da indução. Indução forte. Fixe n maior ou igual a 3. Por que 3? Porque fizemos caso base F1 e F2. Então, vamos de 3 em diante. E vamos supor que fk é maior que 1,6 elevado a k sobre 3 para todo k de 0 até n. Perdão, aqui tem um erro mesmo. Para k de 1 até n. Tá? Até n menos 1. Menor do que n. Tá? E agora vamos provar que vale para n. Ou seja, vamos provar que f de n é maior do que 1,6 elevado a n sobre 3. Então, de novo, quem é f de n? Por definição, é f de n menos 1 mais f de n menos 2. Pela hipótese da indução, aqui estamos usando a hipótese da indução, HI, hipótese da indução, aqui o PI, passo da indução, que a gente está provando agora. O f de n menos 1 é maior do que 1,6 elevado a n menos 1 sobre 3. E o f de n menos 2 é maior que 1,6 elevado a n menos 2 sobre 3. Tá? Colocando 1,6 elevado a n menos 2 sobre 3 em evidência, vai ficar aqui 1,6 mais 1, que é 2,6. Vezes 1,6 elevado a n menos 2 sobre 3. 2,6 é maior que 2,56, que é 1,6 ao quadrado. Né? 1,6 ao quadrado, vezes 1,6 elevado a n menos 2, dá 1,6 elevado a n, e o sobre 3 continua lá. Então, conseguimos provar. f de n é maior que 1,6 elevado a n, tudo isso dividido por 3. Ok, vamos conseguir um resultado melhor para limite superior. Ao invés de 2 elevado a n, vamos conseguir esse 1,618 elevado a n. Esse 1,618, vamos agora atrás de outro limite superior, ao invés de 2 elevado a n, tá? Esse 1,618, ele é chamado de proporção áurea. É x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. É 1,618. Ele é um elemento,
um valor importante, porque ele ao quadrado é igual a ele mais 1. X ao quadrado, 1,618. A ao quadrado é igual a 2,618. Isso é importante, tá? Muito usado aí na matemática e nas artes também. Leonardo da Vinci tem uma figura famosa, né? O homem do Leonardo da Vinci, igualzinho esse daqui, ó, que eu estou desenhando agora, né? Que ele coloca lá a proporção áurea em tudo, né? Tem a ver também com o retângulo dourado, retângulo áureo, né? Que faz uma espiral bonitinha assim, tá? Depois procure na internet sobre isso, é bem interessante. Então vamos provar isso. Caso base, f0 igual a 0, 0 é menor do que 1, que é 1,618 elevado a 0. Tá? E o F1 é 1, que é menor do que 1,618. Então, caso base, ok para F0 e F1. Agora, hipótese da indução. Indução forte. Vamos fixar um N maior ou igual a 2 e vamos supor que Fk é menor do que 1,618 elevado a k para todo k de 0 até N menos 1, menor do que N. Vamos provar que vale para N, f de N menor do que 1,618 elevado a N. De novo, quem é f de N? F de N é f de N menos 1 mais f de N menos 2. Pela hipótese da indução, o f de N menos 1 é menor que 1,618 elevado a N menos 1. F de N menos 2 é menor do que 1,618 elevado a N menos 2, porque eu estou assumindo que vale, né, para N menos 1 e para N menos 2, porque eles são menores do que N. Aqui fazendo K igual a N menos 1, K igual a N menos 2. Tá? Colocando 1,618 elevado a N menos 2 em evidência, aqui, colocando em evidência, vai ficar 1,618 mais 1, que dá 2,618. E 2,618 é exatamente 1,618 ao quadrado. Que a proporção área ao quadrado é igual a ele mais 1. E esse número elevado ao quadrado vezes esse número elevado a n menos 2 dá esse número elevado a n. Então está provado. F de n é menor do que 1,618 elevado a n para todo natural. Tá? Vamos ver agora um limite inferior melhor. Ao invés de 1,6, vamos fazer 1,618 elevado a n sobre 3 também. Continua sobre 3. Para todo n maior do que 0 de novo. 0 não pode, tá? De novo aqui a proporção áurea. O x, né, é esse número bonitinho que satisfaz isso, 1,618. Caso base, f1 igual a 1. O f0 a gente não vai olhar. O limite inferior vai falhar para 0, mas vai funcionar de 1 em diante, tá? Do 1 e do 2 são os nossos casos básicos, então, ao invés do F0 e F1. Então, F1 é igual a 1, que é maior do que 1,618 sobre 3, é claro. E F2 é igual a 1, que é maior que 1,618 ao quadrado, que é 2,618 sobre 3, que é menor do que 1, tá? Então, está valendo para o F1 e para o F2, caso base, ok. Então, funcionou para posição 1 e posição 2. Certo? Posição 0, a gente já sabe que não vai funcionar, mas daqui em diante vai dar certo. Hipótese da indução, fixe n maior ou igual a 3. Então, daqui em diante, a gente quer provar. E vamos supor que f de k é maior do que 1,618 elevado a k sobre 3 para todo k entre 1, maior ou igual a 1, aqui não é 0, é 1, e menor do que n, ou seja, vale até n menos 1. Então, não sei se vale para n, é o que a gente quer provar agora. Passo da indução, PI, vamos provar que f de n é maior do que 1,618 elevado a n sobre 3. Quem é f de n? Ou seja, a gente quer provar que vale para n. Por definição, f de n menos 1 mais f de n menos 2. Pela hipótese da indução, f de n menos 1 é maior do que 1,618 n menos 1 elevado a n menos 1 sobre 3. E o f de n menos 2 é maior do que 1,618 elevado a n menos 2 sobre 3. A proporção áurea elevada a n menos 2 sobre 3. Colocando 1,618 elevado a n menos 2 sobre 3 em evidência, aqui está, nós vamos ter 1,618 mais 1, que é 2,618. E 2,618 é exatamente igual a 1,618 ao quadrado, que vezes 1,618 elevado a n menos 2 vai dar 1,6 elevado a n, e o sobre 3 permanece. Então, está provado. F de n é maior do que 1,618 elevado a n sobre 3. Tá? Aqui um exemplo gráfico, para ficar bem claro. Nós temos aqui no meio a sequência de Fibonacci, tá? Aqui, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
e aí vai. Fibonacci esse do meio. 1.618 elevado a n, que é o limite superior, é essa curva aqui, tá? 1.618 elevado a n sobre 3 é essa outra curva aqui. Veja que aqui esse limite inferior está falhando no zero, como a gente já tinha observado, mas a partir do 1, o limite ele está entre as duas curvas, tá? 1.618 elevado a n e 1.618 elevado a n sobre 3. Então, esse 1.618, essa proporção áurea, parece bem importante para o Fibonacci, tá? A gente já vai ver isso agora. Aqui está de novo Fibonacci, 0,1. Agora queremos um valor exato do Fibonacci, tá? Não só limite superior, limite inferior, que já foi muito bom que fizemos, mas vamos tentar agora achar o valor exato. Quero provar por indução que f de n é igual a f' de n. Quem é f' de n? Vou definir agora. Vai depender desses valores de alfa e beta. Alfa e beta são as raízes dessa equação, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Ou seja, x ao quadrado é igual a x mais 1. A proporção áurea, que eu vou chamar de alfa, é 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? Que é aquele 1,618. Esse aqui é o alfa, a proporção áurea. E esse beta vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é menos 0,618. É um número negativo, tá? Esse primeiro é o alfa, esse segundo é o beta. E quem vai ser o f' de n? É igual a alfa elevado a n, o alfa é esse, 1,618, menos beta elevado a n, o beta é esse, menos 0,618 elevado a n. O beta é menos 0,618, tá? Ou seja, aqui resumindo, alfa menos beta, se fizermos aqui a conta, é 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. 1 vai cancelar com 1, vai ficar raiz de 5 menos menos raiz de 5, é 2 raiz de 5. Sobre 2 vai ficar raiz de 5 embaixo. Raiz de 5 é alfa menos beta. E aqui é o alfa elevado a n menos o beta elevado a n. Tá? Então, resumindo, queremos provar que f de n, o número de Fibonacci, é igual a essa fórmula fechada aqui. Como foi dada a fórmula fechada, nós podemos provar por indução. E nesse caso, precisamos de indução forte, porque o número de Fibonacci precisa de dois valores, o n-1 e o n-2. Tá? Perfeito. Então, deixa eu apagar aqui rapidamente. Vamos provar por indução forte. Caso base, n igual a zero. F' de zero, se fizermos aqui a conta, colocando zero aqui, esse número elevado a zero é 1, esse número elevado a zero é 1, 1 menos 1 dá zero, f' de zero igual a zero, que é o que a gente espera para o número de Fibonacci. E f' de 1, colocando aqui 1 e aqui 1, esse 1 vai cancelar com esse 1, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 5, menos raiz de 5, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5, cancela com esse raiz de 5, vai ficar 1. Então tá ok. Caso base, ok. F de 1 igual a 1, é o que a gente esperava. Hipótese da indução. Fixe n maior igual a 2 e suponha valor para todo k de 0 até n menos 1. Vamos provar, assumir que vale até n menos 1. E agora vamos provar que vale para n. Então tá, quem é f de n? É f de n menos 1 mais f de n menos 2 por definição. Tá? Agora, pela hipótese da indução, f de n menos 1 é igual a f' de n menos 1. F' de n menos 1 é essa fórmula fechada, substituindo n por n menos 1. Tá? E o f' de n, e o f de n menos 2 é o f' de n menos 2, substituindo essa fórmula fechada, trocando n por n menos 2. E quem é f' de n menos 1? É alfa de n menos 1 menos beta de n menos 1. Sobre alfa mais beta. E quem é f' de n menos 2? É alfa n menos 2 menos beta elevado a n menos 2 sobre alfa menos beta. Então, colocamos aqui. Posso colocar o alfa elevado a n menos 2 em evidência e vai ficar alfa mais 1. Posso colocar o beta elevado a n menos 2 em evidência e vai ficar beta mais 1. Aqui. E o alfa menos beta permanece. Só que quem é alfa mais 1? Como o alfa e o beta são raízes dessa equação x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero, isso significa que x mais 1 é igual a x ao quadrado. Então, alfa mais 1 é igual a alfa ao quadrado. E o beta mais 1 é igual a beta ao quadrado.
E alfa elevado a n menos 2 vezes alfa ao quadrado fica alfa, né? Então, elevado a n, e aqui vai ficar beta elevado a n. Exatamente aqui esse valor. Alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta é o próprio número F'N. Então, está provado que o número de Fibonacci tem essa fórmula estranha aqui, né? Mas que funciona muito bem, está provado aqui por indução forte. Por que indução forte? Porque precisamos dos valores tanto de n-1 quanto de n-2. A indução forte pode assumir todos os valores para trás, né? Aqui eu só usei o n-1, n-2. Aqui nós não usamos toda a força da indução forte, tá? Aqui o raiz de 5, ele é interessante. Por quê? Porque esse número beta, ele é um número entre menos 1 e 0, tá? É menos 0,618, tá? Entre menos 1 e 0. E, então, quando for elevado a n, esse número vai ficando cada vez menor. Então, esse termo vai ficar desprezível. Então, no final das contas, o fator multiplicativo aqui, ó, é o alfa elevado a n, que é 1,618 elevado a n, sobre raiz de 5. Assim, aproximação, né? Ignorando esse número aqui que vai tender a 0, tá? Então, basicamente, nós tínhamos feito um limite superior 1,618 elevado a n, fizemos um limite inferior 1,618 elevado a n, que excluía o zero, e aqui um limite mais exato seria 1,618 elevado a n sobre raiz de 5. Essa curva azulada aqui, tá? É interessante observar que ela não bate nos números iniciais do Fibonacci, mas aqui para cima, a gente quase não consegue mais distinguir essa curva do Fibonacci com essa curva de 1,618 elevado a n sobre raiz de 5, tá? Então, raiz de 5 seria o fator ideal para o Fibonacci. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui alguns exercícios de prova passada. Vamos provar 3 deles. Prove que, para todo n maior ou igual a 700, n é menor do que 1,01 elevado a n. Vamos aqui, essa questão não precisa usar indução forte, mas vou fazer por indução forte, para ficar claro que tanto dá para fazer por indução fraca como indução forte. Então, às vezes, é preferível usar sempre indução forte, já que ela funciona sempre, né? Tá, então vamos provar se é para funcionar, ela funciona sempre. Então, para todo n maior ou igual a 700, n é menor do que 1,01 elevado a n. Aqui tinha uma dica na questão, 1,01 elevado a 231 menor do que 10, que é menor que 1,01 elevado a 232. Qual é o caso base? 696 é menor do que 700, nós queremos provar para 700 primeiro, né? 700 é menor do que 1000, que é 10 ao cubo. O 10 é menor do que 1,01 elevado a 232, e aqui está 10 ao cubo, então 10 ao cubo é menor do que 1,01 elevado a 232 vezes 3, lá no expoente, que é 1,01 elevado a 696, né? Que é menor do que 1,01 elevado a 700. Tá? Ou seja, 700 é menor do que 1,01 elevado a 700. E o 696 também é menor do que 1,01 elevado a 696. Poderíamos ter pedido a questão a partir de 696, ao invés de 700. 700 foi melhor que um número mais redondinho, tá? Mas poderia ter sido 696 aqui sem problema. Então, caso base, ok. Agora, a hipótese da indução. Fixe n maior do que 700, maior. E assuma que vale para todo inteiro 700 de K entre 700 e n menos 1. É menor do que n. Ou seja, a gente não sabe se vale para n, mas vamos assumir que vale até antes de n, menor do que n. E agora eu passo a indução, vamos provar que vale para n. Que é 1,01 elevado a n? É 1,01 vezes 1,01 elevado a n menos 1. Que é maior do que 1,01 elevado, 1,01 vezes n menos 1. Aqui usamos a hipótese da indução. 1,01 elevado a n é maior do que n. Eu vou assumir que vale isso para n menos 1. Aqui é basicamente a indução fraca. Troca aqui n por n menos 1. Troca aqui n por n menos 1. 1,01 elevado a n menos 1 é maior do que n menos 1. Hipótese da indução aqui. E o que é isso? É n mais 0,01 n menos 100. 0,01 vezes n mais n dá 1,01 n. E 100 vezes 0,01 é exatamente 1. Tá? Como n é maior do que 700, n menos 100 vai ser maior do que 0. Então, esse número é maior do que n. Esse n aqui permanece. Tá?
Ok, está aprovado. Base da indução está ok, então está aprovado por indução forte. Mas não precisaríamos usar indução forte, bastaria indução fraca, porque só usamos o N-1. Mas a indução forte funciona também. Tá? Outro exercício. Prove que, para todo n maior ou igual a 96, n ao quadrado é menor do que 1.1 elevado a n. A dica, 1.1 elevado a 23 é menor do que 10, que é maior do que 1.1 elevado a 24. Caso base, 96 ao quadrado, eu quero provar que n ao quadrado é menor do que 1.1 elevado a n. 96 ao quadrado, que é o caso base, 96, é menor do que 100 ao quadrado, claro, que é igual a 10 à quarta. 100 ao quadrado é 10 ao quadrado, que dá 10 à quarta. Aqui nós temos a dica que 10 é menor do que 1.1 elevado a 24. Então, 10 à quarta é menor do que 1.1 elevado a 4 vezes 24. Né? Usando aqui essa dica. E 4 vezes 24 é igual a 96. Ou seja, 96 ao quadrado é menor do que 1.1 elevado a 96, que é o que a gente quer provar. Né? Que n ao quadrado é menor do que 1.1 elevado a n. 96 ao quadrado é menor do que 1.1 elevado a 96. Caso base, ok. Fixe n maior do que 96 e assuma valer para todo inteiro de 96 até n-1. Base da indução, que é 1.1 elevado a n. Vamos provar que vale para n. Então, eu quero provar que esse número, 1.1 elevado a n, é maior do que n ao quadrado. E 1.1 elevado a n é 1.1 vezes 1.1 elevado a n menos 1. Aqui bastaria indução fraca. Vamos usar só para n menos 1 mesmo. Mas vamos fazer por indução forte. A indução forte está só aqui na hipótese da indução. E pela hipótese da indução, 1.1 elevado a n menos 1 é maior do que n menos 1 ao quadrado. Que a gente trocasse aqui n por n menos 1, 1.1 elevado a n menos 1 é maior do que n menos 1 ao quadrado. E o que é isso? É a mesma coisa que n ao quadrado, abrindo aqui essas contas, né, vai ficar n ao quadrado menos 2n mais 1. Então, aqui, ó, 0.1 n ao quadrado mais n ao quadrado é 1.1 o n ao quadrado que vai ter daqui. Aqui o 2n daqui vezes 1.1 vai ficar 2.2n, só que eu coloquei o 0.1 aqui para fora, multiplicando. Então, aqui, ao invés de 2.2, vai ficar 22n. E aqui o mais 1 vezes 1.1 vai ficar 1.1. Como aqui está um 0.1 para fora multiplicando, aqui vai ficar mais 10. Tá? Como n é maior do que 96, n ao quadrado é n vezes n. E aqui é menos 22n. Como n é maior do que 22, que o n é maior ou igual a 96, então esse número aqui vai ser maior do que zero. Então, podemos dizer que isso tudo é maior do que n ao quadrado. Esse número todo aqui é maior do que zero, porque o n é maior do que 22, tá? O n é maior ou igual a 96, claro, é maior do que 22 também, então vai dar certo. Última, prove que para todo n maior ou igual a 100, n elevado a décima é menor do que 2 elevado a n. Temos aqui duas dicas. 10 ao cubo, que é o 1000, é menor do que 1024, que é 2 elevado a 10. E 1.01 elevado a 10 é menor do que 2. Tá? Uma dica importante. Caso base, 100 elevado a 10, eu quero provar que vale, trocando aqui o n por 100. 100 elevado a 10, o n elevado a 10 aqui, o n igual a 100, é igual a 10 ao quadrado elevado a 10. Então, vai ficar 10 elevado a 2 vezes 10, 10 elevado a 20. 10 elevado a 20, é claro, é menor do que 10 elevado a 30. 10 elevado a 30 é 1000 elevado a 10. Tá? E quem é 1000? É menor do que 1024, que é 2 elevado a 10 elevado a 10, vai ficar 2 elevado a 10 vezes 10, 2 elevado a 100. Ou seja, 100 elevado a 10 é menor do que 2 elevado a 100. O 100 é o n aqui. Então, n elevado a 10 é menor do que 2 elevado a 100. Certíssimo. Caso base, ok. Agora, hipótese da indução forte, mas não vai ser necessário também. Indução forte. Fixe n maior do que 100 e assuma valer para todo inteiro de 100 até n menos 1, menor do que n. Tá? Agora vamos para o passo da indução, provar que vale para n. Vamos provar que 2 elevado a n é maior do que n elevado a 10. Como é que a gente faz isso?
Quem é 2 elevado a n? É 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Pela hipótese da indução, 2 elevado a n menos 1 é maior do que n menos 1 elevado a 10. Aqui nós usamos a hipótese da indução. Porque como vale para todo n até, para todo k de 100 até n menos 1, menor do que n, né? Então vale para n menos 1. Então 2 elevado a n menos 1 é maior do que n menos 1 elevado a 10. Ok? Perfeito. E o 2, agora vamos usar a dica. 2 é maior do que 1.01 elevado a 10. Isso aqui é importante para colocar esse 1.01 para dentro dessa conta aqui, né? Então, 2 é maior do que 1.01 elevado a 10. Então, substituo aqui. O 2 é maior que 1.01 elevado a 10. E continua n-1 elevado a 10 aqui também. Agora, eu posso, como esse está elevado a 10 e esse também está elevado a 10, eu posso botar esse 1.101 para dentro, multiplicar, vai ficar 1.01n menos 1.01 vezes 1, que é 1.01, tudo isso elevado a 10. Arrumando essa conta aqui de dentro, esses parênteses, podemos deixar assim, 1.01n é n mais 0.01n. E aqui, coloquei 0.01 em evidência, vai ficar 101 vezes 0.01 é 1.01. Tá? Esse número aqui, 0. Isso, claro, todo mundo aí é elevado a 10, né? Esse elevado a 10 permanece aqui. Certo? E esse número n menos 101, como n é maior do que 100, o n é pelo menos 101. Então, no pior caso, ficaria 101 menos 101, daria 0. Então, esse número n, eu poderia trocar isso aqui tudo por n, colocando como limite inferior, maior ou igual a n elevado a 10. Ok? Está provado aí, então. E usamos indução forte ao invés de indução fraca, mas na realidade, na prática, isso aqui foi indução fraca mesmo, né? Porque só usamos o fator para n-1 aqui, só fizemos aqui direto para o n-1 e aqui também para o n-1, tá? Mas pode ser escrito no formato de indução forte, como eu fiz aqui. Ok? Aqui só mostrar uma curva rápida, é interessante, aqui tem a curva n, e aqui a curva 1.01 elevado a n. E ela só vai superar o n lá no perto dos 700, que a gente queria provar que a partir de 700, a curva azul estava em cima da curva vermelha, e isso é verdade. Tá? E aqui mais um outro exemplo, o n ao quadrado, que a gente acabou de ver, e o 1.1 elevado a n, tá? O n ao quadrado é superado pelo 1.1 elevado a n no 95.717. Considerando apenas números inteiros, o 96 é o menor número inteiro que isso vale. E a gente conseguiu provar isso por indução, né? Bonitinho, vale para o 96 em diante. Ok? Agora, mais alguns exercícios da prova passada, Prove que, para todo inteiro n maior ou igual a 2, o complemento da interseção é a união dos complementos. Vamos provar por indução forte, apesar de que a indução normal é suficiente. Tá? Mas só mostrar aqui a escrita de indução forte. O caso base, n igual a 2, tem que ter pelo menos 2 conjuntos para isso aqui ser feito, né? Quanto é o complemento de A1 interseção A2? Por De Morgan, é A1, o complemento de A1 união complemento de A2, então está ok. Para 2 conjuntos, o complemento da interseção é a união dos complementos. Caso base, ok. Fixe n maior do que 2 e assuma valer para todo inteiro, de 2 até n menos 1. Vamos provar que vale para n. Vamos usar aqui apenas a indução fraca, né? Aqui é indução forte, mas na verdade vai ser indução fraca, porque eu vou usar só para n menos 1. Mas vou mostrar um jeito aqui que poderia usar a indução forte aqui, tá? Nessa mesma questão. Quem é A1 interseção A2, interseção A3, interseção N menos 1 até interseção AN, e tomando o complemento disso tudo, tá? É o complemento dessa interseção de todos esses conjuntos. Essa interseção, eu posso ver como a interseção é associativa, eu posso ver A1 interseção até AN menos 1, interseção AN, tá? Aí eu posso aplicar o De Morgan aqui. Esse igual é o De Morgan. Que é o complemento da interseção de dois conjuntos. É a interseção do primeiro conjunto, união a interseção do segundo conjunto. O primeiro conjunto é a interseção de todos esses n1 menos 1 primeiros. Tá?
E agora, pela hipótese da indução, essa interseção de todos esses elementos, todos esses conjuntos, quer dizer, aqui agora que é usada a hipótese da indução. Aqui usamos De Morgan, e agora vamos usar a hipótese da indução. Essa interseção, o complemento dessa interseção é a união dos complementos, até aqui. Tá? Pela hipótese da indução. União, o AN barra, o complemento de AN, dá a união dos complementos. É isso. Tá? Aqui usamos, como eu falei, só até o N-1. Mas poderíamos ter feito a quebra em outro ponto. Poderíamos ter feito assim. A 1 interseção até um certo K qualquer, tá? Aí depois faz interseção do AK mais 1 até o N. Não precisaria ter quebrado no N-1, até interseção o AN. Como eu quero o complemento disso tudo, eu posso pensar na interseção daqui até aqui, e daqui até aqui. Agora, de novo, aplico De Morgan, assim como fizemos aqui. Vamos obter aqui um conjunto de tamanho K elementos, aqui um subconjunto de, perdão, K conjuntos, né? Aqui um pedaço com N menos K conjuntos. Podemos aplicar pela indução forte agora. O complemento dessa interseção é a união dos complementos. Pela indução forte, o complemento dessa interseção é a união dos complementos. E aí faço a união, e aqui vai dar uma união, no De Morgan, né? No final das contas, aparece esse união aqui. Vai ficar a união de um monte de coisa, com a união de um monte de coisa, dá a união de todo mundo, porque a união é associativa, tá? Então, poderíamos ter usado também a indução forte aqui, mas não foi necessário. Fizemos até o N-1, mais fácil até de explicar e de escrever. Ok. Só o último exercício de prova. Prove que, para tudo inteiro n maior ou igual a 2, o complemento da união é a interseção dos complementos. A ideia é basicamente a mesma, tá? Só trocar união por interseção vai dar o mesmo resultado. Eu não vou repetir, mas está aqui escrito. Quem quiser dar um pause e verificar, fica à vontade. Mas a ideia é a mesma, porque o De Morgan diz o quê? Que a união, o complemento da união é a interseção dos complementos, considerando dois, né? E o complemento da interseção é a interseção das uniões. Perdão, a interseção dos complementos, é a união dos complementos. Perdão. O complemento da interseção é a união dos complementos e o complemento da união é a interseção dos complementos. Para dois conjuntos. E aqui vamos usar a mesma ideia, só trocando interseção por união e trocando união por interseção. Ok? É isso.